Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Uma perseguição estava acontecendo na cidade, deixando todo mundo de cabelo em pé. As redes de televisão estavam cobrindo aquilo como o evento do ano. O grande Richard, astro da equipe local de futebol, estava envolvido em um caso gigantesco de assassinato. A sua esposa havia sido encontrada morta na sala da sua casa, toda picotada. Sangue havia sido encontrado em sua roupa, mas ele negava qualquer acusação. Ele se dizia vítima da sociedade de um grande golpe. Mas aquilo não era verdade. As forças do bem e do mal sabiam o que estava acontecendo. Richard havia crescido em uma família pobre, muito humilde, aonde o futebol que ele jogava na quadra de terra do bairro era o seu único momento de lazer. Jogava descalço mesmo. Lhe faltava o mínimo de condições, como uma simples chuteira ou um meião rasgado. Em casa, a sua vida era sempre conturbada, com o seu pai chegando bêbado todos os dias do trabalho e a sua mãe estirada no sofá, drogada. Com 16 anos, Richard havia ido jogar na base desse grande clube, aonde em poucos anos ele alcançou a fama e a riqueza. Mas eu não fiz nada! Richard praticamente gritava com seu empresário pelo telefone dentro do carro. Não fui eu que fiz aquilo. Eu não me lembro de nada. Essa parte de não lembrar de nada é o que praticamente entrega o crime. Quando Richard era jovem e havia ido jogar na base do clube, a competição entre eles era feroz e terrível. Qualquer descuido e a sua vida como jogador de futebol ia parar no buraco. Terminava muito rápido. Era uma vaga no time principal para dezenas concorrendo, como praticamente tudo na vida. As principais vagas são sempre as mais concorridas. Em um treino qualquer, um carrinho violento de um companheiro, titulares contra reservas, o seu joelho entortou 90 graus. Uma coisa horrível de ser vista. Ele foi levado às pressas ao hospital. O médico que o examinou apenas disse: "Se der sorte, você consegue voltar a andar normalmente. Agora para o futebol, acho que já era." Essas duras palavras seriam o fim do sonho para aquele jovem. Naquela noite, ele deitado na cama do hospital, sabendo que no dia seguinte passaria por uma cirurgia importante, ele rezou bastante. O bem e o mal estavam presentes naquela sala. Quando as luzes abaixaram a intensidade, em seu sonho, uma forma maléfica e carregada com intuitos maldosos soprou promessas de glória em seu ouvido. O bem, como sempre, ofereceu o caminho otimista e mais árduo. Você não será mais profissional do futebol, mas levará uma vida digna como trabalhador, pai, terá uma família linda, mas longe de toda a riqueza, glamour e fama. A oferta do diabo, ela é sempre mais tentadora, e ele a ouviu. No dia seguinte, logo pela manhã, quando os médicos o examinaram, o seu joelho havia desinchado totalmente, e o jovem não sentia mais dores. O médico olhava intrigado para aquilo.
era um verdadeiro milagre da medicina. Brilhando nos gramados, ele só se envolvia com problemas fora dos campos, bebidas, mulheres, filhos fora do casamento. O jovem levava uma vida toda errada e perigosa, mas ele sabia os limites. Ele acabou casando com a primeira oportunidade que surgiu, uma beldade da televisão, musa das novelas, mas que também era completamente louca e uma drogada, o que tornava tudo uma mistura explosiva. Ela fazia chantagens com ele, o traía todos os dias, fez da vida dele em pouco tempo um inferno, até o dia em que ele tinha sido dispensado mais cedo do treino e não havia viajado com a equipe para um jogo importante. O técnico alegou que ele estava sem cabeça para aquela partida. Chegando em casa, ele testemunhou a sua esposa em uma orgia demoníaca, regada e com muito sangue, velhas espalhadas pela casa, crânios que ele temeu serem de pessoas e um enorme pentagrama desenhado no chão. Sua esposa ficou assustada quando ele apareceu do nada, sem avisar. Richard ficou possuído, longe da sua plena capacidade mental. Ele saiu da casa, para o alívio da sua esposa, mas ele logo retornou minutos depois, com uma serra elétrica em mãos, a matando e fazendo o sangue jorrar por todos os lados. Os convidados anestesiados aproveitaram a oportunidade para saírem correndo em pânico. Richard tinha perdido completamente a cabeça e o juízo, e ele havia sido encontrado dormindo no jardim da casa, coberto de sangue e sem saber o que tinha acontecido. Quando ele foi informado que a polícia estava vindo pegar, ele subiu no seu carro e fugiu pelas ruas da cidade. Pare o carro, Richard. Não lhe faremos nenhum mal. Só precisamos conversar. Falava o policial através de um megafone. Mas o jogador acelerava cada vez mais, até que perdeu o controle do seu carro milionário e despencou dentro do rio, aonde rapidamente foi engolido pelas águas. No momento de maior desespero, o bem e o mal surgiram na sua frente. Ele então fechou os olhos. Richard acordou em uma sala escura, um cheiro metálico de sangue impregnando o ar. Seu corpo estava preso a uma cadeira, correntes de ferro apertando seus pulsos. Ele sentia o sangue seco marcando todo o seu rosto. A porta à sua frente abriu-se lentamente, revelando duas figuras, uma radiante de luz, com asas douradas, e uma outra envolta em sombras, com chifres e olhos vermelhos. Ele já sabia de quem se tratava, a entidade que consertou o seu joelho anos atrás. Richard sabia agora que pagaria o preço. Estava na hora. Você está aqui para o julgamento final, disse a figura luminosa com voz celestial. O demônio sorriu, mostrando dentes afiados. Seu destino será decidido. E então, uma enorme balança surgiu no meio deles. Imagens de sua vida passaram diante de seus olhos, os pecados e os atos de bondade entrelaçados. O anjo estendeu a mão, oferecendo redenção, ainda mais por conta da sua infância perturbada. A sua infância, sem nenhuma estrutura familiar, a balança pendeu para esse lado. Enquanto o demônio lhe mostrou imagens da noite em questão, Richard, totalmente alucinado, arrancando pedaços da pobre mulher indefesa. Um crime que não tinha perdão. Saboreando o medo e a dor de Richard, que assistia a toda a imagem consternado, a balança pendeu mais para o lado do mal.
A dor era insuportável, mas a luz do anjo trazia uma paz tentadora. Se arrependa e fique comigo, Richard. O mal não pode vencer essa. No entanto, o demônio venceu. O jogador não queria o arrependimento. Ele queria pagar os pecados que havia cometido. O demônio então saiu, arrastando Richard para as profundezas do inferno. O médico tinha acabado de sair do quarto. Tinha abaixado o estetoscópio. O médico estava cabisbaixo. Conhecia o moribundo há muitas décadas. Ele era mais do que um paciente. Ele era um amigo. Balançando a cabeça, ele informa a esposa do homem, que era 50 anos mais jovem. Dessa noite ele não passa. É triste eu dizer isso, mas a idade e a doença estão cobrando um preço muito caro. Dei um medicamento para amenizar a sua dor. Me informe quando o seu fim chegar. Eu quero me despedir dele. A esposa não escondia satisfação. Ela estava feliz e animada. Finalmente aquele velho maldito bateria as botas. Ela esperou muito tempo por aquilo. Batista era um milionário que tinha conquistado muitas coisas na vida. Havia começado pobre muito cedo. E aos poucos ele foi construindo um enorme império. Agora ele estava ali, à beira da morte. Mas a sua vida tinha valido a pena. Era um azar que ele não pudesse lhe estender mais. Obviamente, queria desfrutar por mais alguns anos. Em sua mente, Batista só lamentava que sua esposa ainda ficaria viva. Mas ele tinha um plano. A tinha deixado de fora do testamento. Ela ainda não sabia disso. Teria uma enorme surpresa na hora. Agora ele estava deitado na cama, respirando com dificuldades, sentindo que as forças estavam deixando seu corpo. A sua morte era apenas uma questão de tempo. Enquanto ele lutava contra a morte e a favor da vida, a sua esposa já estava ligando para todas as pessoas que ela conhecia da alta sociedade. Ela queria celebrar aquele momento que seria mágico. Estava marcando uma enorme festa para aquela mesma noite. Não queria perder tempo para comemorar a morte daquele velho miserável e asqueroso. Seria uma celebração ao grotesco. O velho Batista agonizava no quarto. Velho, decrépito, babava e pedia ajuda. Mas ninguém do mundo físico estava perto para o acudir. Ele pedia ajuda. Queria apenas uma pequena tábua de salvação para que pudesse se agarrar aos restos de vida que ainda tinha disponível. Em meio ao seu desespero solitário, o demônio, que sempre está à espreita, ele ouviu as suas preces, aparecendo bem na sua frente, se materializando do ar. Ele levantou Batista da cama, ele deu forças e sabedoria para que o homem pudesse falar aquilo, pudesse falar o que ele desejava. Eu quero que aquela puta pague por todos os seus pecados. Acho que a alma dela mais jovem vale mais do que a minha. Quando o demônio respondeu que ela daria uma festa regada a muita bebida para comemorar a morte iminente, o velho Batista ficou louco e concordou que todos ali presentes poderiam ter a sua alma roubada junto. O demônio ficou feliz. O velho, com uma mão firme, assinou um pacto com ele. Depois, com uma voz firme, apenas disse 2 palavras: eu aceito. Com isso, o demônio pôde ir embora satisfeito. O velho
Assim que o demônio foi embora, começou a murchar. A força que tomou conta do seu corpo a deixou rapidamente. Ele deu mais alguns suspiros e morreu. O demônio, então, se aproveitou para fazer das suas. Ele esperou que todos os convidados estivessem presentes. A festa da luxúria tinha começado. A viúva comemorava bastante, sempre com os melhores drinks e flertando com os convidados mais novos. Sempre os convidando para o grande deleite após o término da festa. As pessoas não percebiam perigo, mas o mal em pessoa estava com um isqueiro na mão e ateou fogo em uma enorme cortina na sala. A fumaça lentamente começou a se espalhar, e o fogo aos poucos começou a tomar conta de todas as cortinas do castelo, enchendo o ar de gás carbônico e trazendo pânico para aquela festa. Ninguém sabia de onde o fogo tinha começado. Quando as pessoas perceberam o perigo, já era iminente. E com um bater de palmas, o diabo fez todas as portas e janelas se fecharem e os vidros se tornarem indestrutíveis. Não era para escapar nenhuma viva alma. Todos ali estavam condenados à morte e à destruição. A esposa do velho Batista estava caída, toda queimada. Seus olhos ainda conseguiam enxergar as coisas ao redor. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas ela ouviu. Ela ouviu uma gargalhada maléfica do seu marido vinda do além. Ela ouviu. Essa gargalhada começou a aumentar o tom a cada segundo que passava. O salão do castelo estava rodeado de corpos carbonizados e caídos, pessoas gemendo e chorando baixinho. O desespero tinha tomado conta de todo mundo. A esposa não sentia mais dor. Os seus nervos já tinham sido chamuscados. Ela estava alheia à dor, mas sabia que em breve morreria. Ela sabia que o seu corpo não aguentaria. Ela não tinha mais forças para se mexer. Mas ela via a destruição de tudo que ela jurava que era seu desde aquele dia. Agora, em vão, o fogo, aos poucos, consumiu e levou tudo embora. Ela acabou morrendo minutos depois, junto com todos os ímpios que maculavam aquele castelo, o que apenas queriam se aproveitar daquele momento. O pacto estava selado. O diabo abriu a porta da frente do castelo e caminhou para fora, desaparecendo no ar logo em seguida. O velho Batista descansaria na eternidade, enquanto todos os presentes na festa estariam servindo a sua alma ao diabo. O mal foi embora satisfeito. Uma alma em troca de dezenas. Um negócio perfeito. Um grande pacto.